Golcast no ar. Hoje para falar com Rafael Soares, executivo de marketing do Santos, que vem prestando uma série de homenagens ao maior jogador de todos os tempos, Pelé. O ícone do futebol brasileiro faleceu há um mês, aos 82 anos. Vamos saber mais sobre isso? Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o Golcast, o podcast da GolManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GolManage. Toda terça tem episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe o nosso trabalho. Cadê meu time? Já quero ver aqui. Estou vendo ele. José Pedro Villa-Lobos, nosso diretor, de novo hoje entra em campo com a gente. Norton Capel, jornalista. E agora eu convido você a fazer uma conexão muito bacana para o Canadá, onde está o nosso entrevistado de hoje, nosso convidado Rafael, em Toronto, passeando de férias. Tudo bem com você? Bem-vindo de volta. Oi, gente, daqui do Canadá, estou de férias, mas trabalhando o tempo todo. É bom estar de volta para bater papo com vocês aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o maior jogador de todos os tempos. Diria até que é mais do que isso. Ele é o maior esportista de qualquer esporte de todos os tempos. Ganhou o prêmio de atleta do século, não só jogador de futebol do século. E, na minha opinião, é o maior brasileiro que já viveu todos os tempos. Então, assim, vamos falar muito, muito carinho, muito especial sobre o Pelé. Então, estou à disposição para bater esse papo aqui hoje. Concordamos com você, vimos várias homenagens lindas para o Pelé, e eu queria saber de algo assim que você, de férias, recebeu essa notícia no Canadá. Como foi isso? Como foi lidar tanto com esse sentimento, né? Porque o Pelé é um pouquinho de todos nós, mas também por ser o executivo do marketing, o responsável por essas homenagens tudo isso, né, que envolve. A gente já vinha homenageando o Pelé em vida. Antes de entrar nesse assunto, é bom que a gente deixe claro que, para nós, Santos, o Pelé não morreu. Quem morreu, quem partiu foi o Edson Arantes do Nascimento. O Pelé é eterno. Então, o seu legado, a sua genialidade continua sendo eterno. Então, só para a gente pontuar dessa forma, eu recebi com muita tristeza, né, a notícia, mas a gente do Santos estava totalmente preparado para executar as homenagens para o Rei Pelé, e nós já vimos homenageando o Pelé bem antes de tudo isso. Então, por exemplo, o Minuto 10 que o Santos criou foi julho de 22. A gente, todo o jogo, aos 10 minutos, o nosso placar eletrônico dos dois lados da Vila Belmiro, durante um minuto, exibe as imagens históricas do Pelé, e gols e feitos incríveis, e a torcida canta a música dos mil gols, só Pelé que jogou no meu Santos. Então, a gente já vinha homenageando. E nós aprovamos no Conselho Deliberativo do clube, de forma perene, a inclusão da coroa acima do escudo, também com Pelé em vida. Isso não era um projeto que era feito para após a sua partida, a sua despedida de nós. Então, a gente já vinha trabalhando uma série de homenagens ao Rei Pelé, fizemos PET no final da Copinha de 22, especial para Pelé. O aniversário de 82 anos do Pelé em vida, nós fizemos uma série de homenagens na Vila. Então, assim, a gente já vinha construindo uma série de homenagens ao Rei Pelé. Então, nós estávamos prontos para seguir homenageando o Pelé após a sua despedida. Não que a gente contava com isso, não era isso. Nós estávamos prontos para fazer a série de homenagens, e todas elas foram aceleradas para serem executadas no primeiro jogo, após a sua partida, e a gente fez assim, tem feito, e vamos fazer muito mais. E foi bonito demais ver, né, essa homenagem, a coroa entrando na Vila Belmiro. Foi lindo, foi emocionante. Norton. Não, Rafael, eu acho que esse sentimento que tu estás compartilhando conosco, eu gostaria de dizer também que o Golcast está fazendo questão de fazer esse programa justamente nesse primeiro mês de aniversário da morte do Pelé, do Rei, justamente como uma homenagem a ele também, uma pequena homenagem aqui do Golcast, mas nós achamos que era importante a gente registrar esse momento
e trazer alguém que, de alguma forma, está totalmente envolvido, né? E aí, Rafael, só para ilustrar aqui tu tu desse aqui uma informação sobre o atleta do século, Pelé eterno, o tamanho do Pelé, né? O Pelé vestiu a camisa do Santos por 18 anos, foram 1.116 apresentações, com 1.091 gols marcados. Ao longo de toda a carreira, foram 1.365 partidas e 1.282 bolas na rede. Então, o tamanho do Pelé nesses números é gigante. O Santos, na época do Pelé, foi campeão paulista 10 vezes com o Pelé em campo. E a Federação Paulista de Futebol vai dar ao campeão do Campeonato Paulista um troféu em homenagem ao rei. E a cidade de Santos também fez uma série de homenagens ao rei Pelé. Eu queria que tu nos contasse como é essa conexão do Santos neste momento, né? E tu falaste muito da preparação do Santos e o Santos o que ainda vai fazer, mas como é essa coordenação do Santos com outras entidades para homenagear o rei, né? Para fazer que essas homenagens sigam acontecendo. Vários clubes fizeram homenagem, mas como é que fica essa interlocução? Vocês recebem muitos pedidos ou não? Nos conta um pouco esse bastidor dessa interação com demais entidades. Tá, a gente recebeu uma série de pedidos de homenagens e de ações para celebrar a história e a genialidade de Pelé. Óbvio que o Santos não é o organizador único disso. Os clubes que fizeram por conta própria, as entidades por conta própria foram todas feitas pelo Pelé, mas todo aquele que nos procurou, entendendo que o Santos é um importante catalisador disso, como o clube principal do Pelé, onde ele foi velado, inclusive, onde ele passou sua trajetória, sua vida. Aqueles que nos procuraram e quiseram fazer algo conosco, a gente abriu a porta, a gente sentou, conversou, não somente com clubes, com entidades, mas com pessoas físicas também. Então, assim, o Santos tem sido, sim, um catalisador de receber esses pedidos. A gente tem tentado ajudar todos na execução de todos eles. O Santos fez as suas homenagens, seguirá fazendo. Uma delas, inclusive, é perene, é eterna, que é a mudança do escudo de jogo do time, mas todo aquele que nos procura a gente recebe bem, tenta construir juntos, mas algumas organizações, clubes, entidades fazem por conta própria, também são bem-vindas. As homenagens não dá para a gente ser o único catalisador disso e dizer que a gente não fala em nome do Pelé, a gente fala em nome do Santos, mas aquele que quiser ter a sua homenagem vinculada ao Pelé com apoio do Santos é bem-vindo e a gente está sempre a postos. Recebemos diversas organizações e clubes para fazer algo coletivo. Rafael, a gente acompanhou o estado de saúde do Pelé nesses últimos tempos, né? E a gente sabia que era algo grave. Nesse período todo, o que teve de mais marcante de pessoas que sentiram a morte dele, assim como nós, todos sentimos, mas o que te mais marcou? Alguma história que você pode contar para a gente? Imagino que teve muita coisa que aconteceu, gente que se sensibilizou. Tu tem alguma história que tu traz para a gente? Eu acho muito legal a história da torcida ter ido ao hotel do Pelé e fazer homenagem lá na rua, na frente do hotel. Assim, a torcida do Santos, de fato, tem uma ligação muito íntima com o Pelé, né? Ele está nas nossas bandeiras, nas nossas músicas, tá em tudo que se olha no Santos. Então, eu acho que várias pessoas demonstraram muito afeto, é, muito apreço pelo Pelé durante esse período, não só da sua doença, como também da sua partida. Mas eu acho que nosso torcedor assim foi muito especial. O torcedor do Santos fez vigília para o Pelé. E assim, foi algo muito espontâneo, ninguém organizou, não foi o clube que liderou isso. O torcedor quis fazer vigília para o Pelé. E eu acho que foi um gesto de despedida do nosso torcedor para o Rei Pelé, assim, dizendo: ó, vai lá, a gente tá aqui, olha pra gente, abençoa a gente. E eu acho que parece ter um carinho muito forte, um calor muito forte da torcida do Santos. E eu acho que
Isso foi o que mais me marcou, assim, foi ver a torcida fazendo a vigília no hotel do Pelé, no hospital que o Pelé estava. Nossa, perfeito. O Rafael, agora que falasse dessa relação da torcida do Santos com o Pelé, a gente sabe que o Santos virou o Santos por causa do Pelé, né? Até uma questão geográfica, né? O Santos fica no litoral de São Paulo, tem milhões de torcedores em São Paulo, na capital, por causa do Pelé, por tudo que ele mostrou, por tudo que ele trouxe. Então, assim, o Santos quase que praticamente, né, por muitos anos, foi o Pelé. O que o marketing do clube, o que vocês pretendem ou vão estudar para fazer mais ações de envolvimento da torcida? Porque tem essas coisas que foram feitas, né, que são homenagens, que parte da direção do clube, de entidades, como a gente já falou. Mas tem algo que se busca ou que vocês pretendem fazer que, de alguma forma, mantenha essa ligação, como tu trouxeste muito bem aqui, visceral do Santista com o Rei Eterno, com alguém, como tu disseste, que não morreu? Então, primeiro, reforçando o que você falou, o Santos é o Santos por causa do Pelé. A gente costuma falar que é o Santos de Pelé. Quando fala, eu vou jogar no Santos, vou trabalhar no Santos, vai ser, é o Santos de Pelé. Todo mundo usa essa expressão, uma expressão quase nome e sobrenome, como também o Pelé de Santos. Para você ter uma ideia dessa força que o Pelé representa para o Santos é o único clube gigante do país que não está em capital. O Santos é de uma cidade de 400 mil habitantes, 430 mil habitantes, 450 mil habitantes. Tinha tudo para não ser o tamanho que ele é, pelo tamanho da cidade. A gente vai ver clubes do interior de São Paulo, é, Sorocaba, Marília, São José dos Campos, cidades, mas cidades do tamanho de Santos que não performam e não se tornaram gigantes do futebol como o Santos se tornou. A gente vai ter os 4 do Rio, os 3 da capital de São Paulo, os 2 de Porto Alegre, os 2 de Belo Horizonte, os 2 de Salvador, os 3 de Recife, os 2 de Fortaleza, os 2 de Curitiba, mas o único gigante que não está em capital é o Santos, porque o Pelé posicionou o Santos do tamanho muito maior que extrapola a cidade de Santos. Por isso, nossa campanha de marketing para esses 2 anos que nós estamos no Santos, 22 e 23, chama Santos do Mundo, porque é um clube mundial. O Santos é uma marca mundial. E o Pelé tem a contribuição absurda nisso, né? É o clube que mais jogou em estádios no mundo. O Santos é o clube que mais jogou em países diferentes no mundo. Jogou em 84 países. Ninguém perto disso. O segundo colocado jogou em 40 países. Assim, é uma distância absurda. O Santos é o clube que mais inaugurou estádios no mundo. Era chamado para inaugurar estádio. Seja na África do Sul, seja na Oceania, seja na América Central, seja na Ásia. Então, o Santos é uma marca global, porque o Pelé e aquele time que jogou lá do Pelé performou daquela forma e tem todos os recordes mundiais, é o clube que mais fez gols no mundo, etc, 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 etc. Então, assim, isso é reforçando que o Pelé, de fato, mudou o patamar do Santos. O Santos tem essa gratidão, esse reconhecimento com o rei, e é o Pelé de Santos e é o Santos do Pelé. Sobre o que a gente pretende fazer daqui para frente, o Santos não está autorizado legalmente de fazer ações comerciais com a marca Pelé, porque o Santos não é detentor dessa marca. O Pelé, todo direito de imagem, o Norton tem o seu, a Eduarda tem o dela, o José Pedro Filósofo tem. Toda pessoa tem o direito sobre a sua imagem. A pessoa só, alguma imagem nossa só pode ser comercializada se a gente autorizar. E o Pelé, em vida, vendeu seus direitos de imagem para um grupo americano, no qual nós temos uma ótima relação, nós conversamos e trocamos figurinha eventualmente para fazer alguma ação, mas este grupo detém os direitos comerciais sobre a marca Pelé. Então a gente não faz, porque o senhor faz uma camisa com a assinatura Pelé. Não, não é possível, não é simples assim. É preciso ter acordo comercial, remunerar o parceiro por isso, para que o Santos possa fazer. Então, qual é a vontade da gestão do presidente Rueda, que é o presidente atual do Santos? Ele quer, como legado, para o Santos comprar a marca Pelé. Ele quer trazer, que o Santos adquira esta marca, para que o Santos seja detentor deste valor. Por exemplo, o Boca não é detentor da marca Maradona. A marca Maradona é a marca do próprio Maradona, assim como o Benfica não é detentor da marca Eusébio.
Então, é uma coisa difícil você ter ídolo e o clube não consegue fazer tantas ações como gostaria, porque se a ação tiver conotação comercial, você tem um impeditivo que é a exploração do uso da marca e da imagem do Pelé. O que a gente pode fazer no campo das homenagens, porque no campo das homenagens nós não temos nenhum impedimento, porque homenagear, ninguém precisa pagar para homenagear alguém. Então, até essa é a nossa barreira atual, mas nós estamos trabalhando para ter a marca em algum momento. Hoje, no campo das homenagens, antes de entrar no campo das homenagens, mesmo assim, a gente fez algumas coisas comerciais. Nós temos uma camiseta retrô do Santos, que tem a assinatura do Pelé, e faz homenagem aos 1000 gols do Pelé. E essa camiseta tem uma relação comercial, que é a marca Pelé, Santos e a licenciada que produz o uniforme. Então, é possível fazer, porém, tem uma burocracia financeira que envolve isso. Já no campo das homenagens, nós somos totalmente livres. Então, nosso projeto ele tem uma estátua do Pelé. A gente tem nosso treinamento, já se chama CT Rei Pelé. Nosso programa de sócio é Sócio Rei. Então, a gente tem tudo no Santos, a gente tem muita aproximação e muita afinidade com o Pelé. Mas é com esse cuidado do uso da marca. Então, no campo das homenagens, eu não vou adiantar as futuras, mas a gente pode bater um papo tudo que já foi lançado de homenagem até agora, para a gente mostrar para o nosso público do Golcast, para saber assim, que o Santos tem feito essa homenagem e não vai parar de fazer, porque, como fala, o Pelé é eterno e a gente vai carregar essa homenagem e as homenagens para ele para sempre. Em relação ainda à repercussão sobre o falecimento do rei, né? A gente sabe que quando um ídolo desse tamanho morre, provoca uma comoção mundial e há um aumento no interesse pelas coisas, pelos assuntos relacionados à pessoa. Eu te pergunto se vocês já têm um dimensionamento assim dessa quantidade de interesse pelo assunto Pelé e como isso repercute para o Santos. Sendo bem objetivo, houve aumento de sócios, por exemplo, a partir do falecimento do Pelé. As redes sociais de vocês experimentaram um boom de crescimento e de procura, Twitter, seja o que for. Como é que ficou e como é que foi operar essa questão toda para vocês na área da comunicação? A gente teve muito cuidado em não aproveitar este momento para faturar em algo. A gente não quis propositalmente fazer nada que vinculasse uma coisa a outra. Por exemplo, a nossa rede social fez o post de comunicado ao Pelé e ficou uma semana em silêncio. A gente só voltou a postar no dia do seu falecimento. A gente vai fazer um segundo post para passar as informações sobre o velório no dia do velório e depois mais alguns dias sem postar. Então, assim, num período de 7, 8 dias, nós temos 2 posts. Foi um informativo sobre o falecimento e um sobre a entrada e a saída da vila, como aconteceria para quem quisesse assistir o velório. Então, a gente teve muito cuidado para não parecer para alguém que nós estávamos aproveitando em momentos de dor para crescer algum tipo de engajamento, etc. Mesma coisa nossa TV de clube, nossa Santos TV, nós tínhamos um vídeo, nós lançamos só esse vídeo e foi silêncio total. Nós permanecemos nesse luto até a nossa estreia na Copinha, e quando nós fizemos o anúncio do jogo, etc., mas mesmo assim com muito cuidado, com muita ressalva, para não explorar nada referente ao sócio, nada referente. Então, a gente, na verdade, a gente evitou essa faturar em cima deste acontecimento, para que nada seja, no futuro, mal interpretado. Então, a gente entende que teria alguma vantagem sobre isso, mesmo assim, optamos pelo silêncio e pela serenidade nesse período. Ô, Rafael, essa informação que tu está nos trazendo é um bastidor muito, muito bacana e dentro da nossa ideia de programa, tu está nos contando aqui uma decisão estratégica, uma decisão de respeito. Tu pode nos dar algum detalhe aí de como foi essa discussão, como isso foi nas diferentes instâncias do clube, porque eu imagino que não tenha sido uma decisão fácil, né? A partir do momento de uma perda
de uma figura mundial, ter todo essa, digamos assim, esse Esse cuidado. cuidado. Exatamente. Então, como isso se deu assim, né? Foi consensual, teve algum, né? Eu achei fantástico isso que tu nos contou, assim como ter nos contado que tem uma ideia de comprar a marca Pelé, que eu cheguei a me Incrível. arrepiar aqui, porque eu achei sensacional a ideia. Mas como é isso no bastidor, né? De um clube do tamanho do Santos, no momento histórico, dolorido? Como é que foi essa conversa aí de bastidor? A gente fez o post inicial, é um post com milhões de views, né? É um post que foi visto e a gente achou por bem fixar o post no Twitter e não postar mais. Conversamos num grupo que nós temos com a equipe de redes sociais e foi consensual a gente falar. Eu falei, a partir de mim, dizer que não era de bom tom a gente ficar soltando homenagens e vídeos históricos, porque o foco era o velório, o foco era no momento, era finalizar este processo desse luto inicial entre a notícia do falecimento e até ele ser velado e, por fim, ele ser enterrado. Nem foi enterrado, né? Foi colocado em um jazigo especial. Mas, enfim, esse processo a gente conversou internamente, rapidamente aplicamos dessa forma, de não soltar vídeos, ou homenagens, nada sobre isso, era uma dor, a gente queria que essa dor fosse, e o nosso silêncio sobre essa dor era a nossa resposta sobre isso, de que respeitando tudo que ele fez, os outros clubes já estavam fazendo, os outros veículos já estavam fazendo. Eu acho que o próprio Santos não era de bom tom fazer, então eu acho que foi consensual, foi tranquilo esse bate-papo que tivemos e optamos pelo silêncio, só postar depois a informação do velório e depois, em seguida, um vídeo que nós fizemos, que foi feito durante esse período, um novo vídeo, para subir depois, e a gente só virou a chave mesmo na estreia da Copa São Paulo. E aí, Que só bonito. para o marketing aí tomou a decisão e aí comunicou a alta gestão do clube, a direção, e foi ok, ficou nisso mesmo. Foi A assim. gente, a gente tinha essa carta branca de Ah, decidir isso e a alta gestão do clube também concordou. Que bonito o ô, jeito Rafa, que eles trataram e respeitaram esse momento, né? E, Olha, o- e, parabéns. e outra decisão importante foi não aposentar a camisa 10, né? De acordo com o que eu li, foi uma decisão que também foi defendida pelo presidente do clube, né? Exato. Existia um debate antes, do Pelé em vida, sobre o uso da camisa 10 ou não. Isso nunca foi consenso. Ah, isso, pelo contrário, era bem dividido. Se fosse falar para vocês, eu acho que era 50-50. De que boa parte acha que num primeiro momento pode parecer legal, mas ao longo de 2 anos, a camisa 10 não aparecendo, não estando em campo, ia trabalhar mais em prol do esquecimento do que do prol dela estar eternizada. Outra parte fala que pô, colocar 10 em campo é ruim, etc, etc. O que nós fizemos no primeiro jogo contra o Mirassol, na estreia do Paulista, foi que todo número desse 10. Então, o Ângelo era 3 mais 7, o Marcos Leonardo era 9 mais 1, o João Paulo era, sabe, cada jogador a gente fez um número, ou sim. somando, ou subtraindo, e a gente colocou um sinalzinho para que todo mundo fosse 10, e a gente também trabalhou com os patrocinadores para que todos eles entrassem em branco na camisa, para que eles abrissem mão dessa exposição, que seria gigantesca pelo primeiro jogo, mas todos eles, nós compensamos essa exposição com agradecimento, e acabou que chamou mais atenção ainda, sabe? Porque todo mundo falou, pô, os patrocínios estão em branco, acabou que as marcas tiveram mais exposição até do que aparecendo lá. Então foi essa nossa homenagem, mas sobre o número 10, a gente achou, o próprio Pelé falou que não queria que ela fosse aposentada. Então esse vídeo que foi É. recuperado do Pelé falando, não, deixa a minha 10 lá, sei o que lá. Aí acabou que foi o voto de Minerva, do 50-50, foi o voto do Pelé. E o Pelé Que falou, vale 1000 gols. pois é, Mil, mil, mil. deixa a 10 em campo. Então eu concordo com essa decisão de ter a 10 em campo. Eu acho que
talvez já para um ano, o primeiro ano, pô, valesse a pena, mas eu acho que o passar dos anos, ela não aparecendo ia ser menos homenagioso do que ela aparecendo. Agora a Até, gente até fala por, muito. Pode falar, Norton, Fala. depois eu Não, vou. até porque essa questão do 10, né? Eu concordo com a decisão, já que a gente aqui faz pergunta, mas também dá opinião do Golcast. Eu concordo com a decisão porque todos os outros clubes no mundo, o futebol usa 10 como uma referência, e a referência é o Pelé, e o Santos do Pelé não ter a 10 soaria estranho mesmo. Então, eu acho que Seria. a decisão, e também com a bênção do rei, acho que foi muito bem Foi. colocada. Mas, Rafael, deixa eu aproveitar só para fazer uma perguntinha rápida sobre a questão. Uma das questões que o Infantino, né, o presidente da FIFA, trouxe na homenagem, quando esteve no velório, participando das homenagens ao Pelé, foi de promover e sugerir que se façam estádios ou se nomeiem estádios com o nome Edson Arantes do Nascimento. Como isso está no Santos? O Santos tem a Vila Belmiro, tradicional Vila Belmiro, que tem o nome, né, Urbano Caldeira. Urbano Caldeira. Urbano Caldeira é o nome do estádio do Santos. Eu sei que deve ter algum projeto de ampliação, existe alguma coisa de bastidor que tu possa nos contar sobre a possibilidade do estádio do Santos vir a ser em algum momento Rei Pelé, Edson Arantes, ou isso ainda não está em pauta, ou não é o momento para se falar nisso ainda? Eu acho que o estádio, a gente está fazendo um processo agora de fazer um novo estádio, né? E vai ser com a mesma empresa que faz o estádio do Palmeiras. E a nossa ideia de fazer um novo estádio acaba que com um parceiro, essa decisão tem que ser coletiva, né? Não é mais só o Santos Sim. que faz a gestão do estádio. Inclusive, essas novas arenas, elas comercializam esse name right, né? O próprio Palmeiras tem um nome comercializado, o próprio Corinthians tem um nome comercializado, e outros clubes no Brasil também. Então, eu acho que essa decisão é a quatro mãos e acho que a própria fabricante do estádio talvez tenha no seu interesse vender o name right do estádio também. Mas isso não diminui o tamanho de homenagem que a gente pode estar seguindo fazendo com o Pelé, ter nome do estádio ou não. Eu acho que ele vai estar nesse estádio, sabe? Nessa nova arena. Ele vai estar lá. Se não no nome, vai estar numa estátua, vai estar no nome do vestiário, vai estar no nome do setor, vai estar nas homenagens dos telões, vai estar. Enfim, então o Pelé estará intimamente ligado à nova Arena do Santos. O name right, o nome do estádio, talvez se torne name right. Então acho difícil cravar agora que o novo estádio do Santos vai ter o nome do Pelé. Se fôssemos permanecer na Vila Belmiro, eu acho que em algum momento alguém iria pleitear isso no conselho para não mais o Bruno Caldeira, embora importantíssimo para a história do Santos, chamar o estádio de Rei Pelé. Mas aí agora o estádio nosso está sendo feito com um novo parceiro e isso vai entrar na mesa de debates junto com ele. A previsão do estádio, já que tem mais ou menos uma previsão da conclusão do estádio, Rafael? Já foi aprovado no conselho, já foi aprovada a Assembleia de Sócios, já estamos com a parceria firmada com a empresa. Já começou o trabalho de construção do modelo de negócio para levantar o recurso. Vamos vender as cadeiras do estádio para que as cadeiras financiem parte da obra. Já estão trabalhando a parte de bancos para antecipar parte do recurso da obra. Tudo indica que no próximo ano o Santos tenha já o estádio já não sendo utilizado pelo clube, a Vila começar as obras na Vila, demolição da Vila para levantar um novo estádio. E o prazo de obra são de 24 meses para fazer o novo estádio para o Santos. Então, aí, a partir do ano que vem, 24 meses o Santos para voltar para jogar em Santos. Deverá, nesse período, estar jogando durante 2 anos em São Paulo. Quanta informação bacana está nos trazendo o Rafael, hein? Valeu essa conexão com o Canadá, hein? Agora, agora, Rafael, o que você tem de novidade aí também sobre o marketing do Santos, né? Nesse início de temporada. Você falou do aplicativo também, que é uma novidade. Divide um pouquinho com a gente como é que está funcionando aí esse start de 2023 para o Santos. A gente começou o 23 com muita inovação, né? A gente
estamos experimentando um pouquinho esse universo da produção de conteúdo. A gente gravou um documentário por conta própria, ah, com nossa estrutura local, um documentário sobre os 20 anos do Brasileiro 2002. Aquele brasileiro que o Santos vinha de uma fila muito longa. Emerson Leão assume o time, coloca os meninos da Vila para jogar e a gente, com o da Vila, é campeão brasileiro, classificando em oitavo para o mata-mata, eliminando o primeiro, que era o São Paulo, que tinha muitos pontos na frente. Depois elimina o Grêmio na semifinal e é campeão Ainda contra o bem. Corinthians. Para alegria dos amigos colorados. É. Mas é um título muito emblemático, porque a gente elimina dois rivais, o São Paulo nas quartas, que estava classificado com muitos pontos na frente de todo mundo. O Santos quase não entra em oitavo, o Santos era o nono, jogavam a última rodada e tinha um jogo Gama e Curitiba, salvo engano, e o Gama rebaixado já, e o Curitiba perde para o Gama rebaixado, porque o Santos ganha seu jogo e vai classificar em oitavo. E o Santos volta para a mesa dos grandes, sabe? O Santos nunca deixou de ser grande, mas voltou a estar na mesa dos adultos. Quer ganhar 2004, ganhar 2002, depois volta a ganhar o Brasileiro em 2004, já em pontos corridos, aí volta, aí ganha a Copa do Brasil em 2010, ganha a Libertadores em 2011, ganha a Recopa 2012, ganha uma série de campeonatos paulistas nesse período, e aí o Santos voltou a performar e voltou para a mesa dos principais. Foi 2002 a virada de chave, então a gente aproveitou e gravamos um documentário, estamos experimentando esse universo, sabe? Eu começo a pensar que futebol daqui para frente, eu acho que produção de conteúdo começa a ser algo importante, entrar no mundo dos streamers muito forte. Estamos gravando um documentário, não, já gravamos, estamos na produção do documentário sobre o clube que parou uma guerra. A gente mandou 13 pessoas para a Nigéria, agora no mês de setembro, outubro, e as pessoas foram para a Nigéria, 13 pessoas, equipe completa de TV, entrevistar presidente, ministro dos esportes, entidades religiosas, para mostrar por A mais B que em 69 tinha uma guerra separatista na Nigéria e o Santos foi lá jogar com o Pelé e houve um tratado de paz para que parasse tudo para que o Santos jogasse. Então a gente vai experimentar esse ano 2023 muito, muito forte essa área de produção de conteúdo. Existe já um esgotamento de arrecadação de recursos na área de patrocínio. O uniforme nosso do Santos é completamente vendido, não tem espaço para nenhuma marca nova entrar. Camisa calção leão. E eu acho que já é algo muito ultrapassado viver apenas da venda de publicidade de patrocínio ou de placa de campo, ou enfim. Então a gente vai começar a experimentar um pouco, trabalhar a venda para os grandes streams, aí você está com Paramount, HBO, Netflix, Globoplay, ver o que é que sai disso de recurso. Também em janeiro a gente lançou nosso aplicativo do clube, está lá o Santos fez um aplicativo próprio e não fez white label com empresas que já fazem. A gente construiu um próprio, único do clube, tirando do zero. Então a gente lançou esse app para o nosso torcedor. E a gente, em 23, vai ter uma série de histórias para contar sobre os 60 anos do ano de 63, onde o Santos foi campeão de tudo, né? O Santos ganhou a Taça Rio São Paulo, ganhou o Brasileiro, que era chamado Taça Brasil, ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial contra o Milan. Ganhou a Libertadores contra o Boca e o Mundial contra o Milan. Então a gente vai, esse ano faz 60 anos desse ano, que o Santos foi campeão de tudo. Então tem uma série de ações comerciais, de brand, para fazer ao longo desse ano. E ano passado a gente iniciou um projeto chamado Santos no Mundo, que é contando os feitos do Santos em loco. A gente ano passado foi para Portugal, lançamos a camisa do Santos em Portugal, porque fazia 60 anos do Mundial de 62 contra o Benfica. E a gente lançou a camisa no Estádio da Luz, com a participação da filha do Eusébio, uma ação internacional muito forte, reunindo nosso torcedor local lá em Lisboa. Fomos para o Porto fazer uma ação com o patrocinador, porque nosso patrocinador patrocina o Santos e o Porto, em Portugal. Depois nós fomos para Nova York fazer uma ação na Pelé Soccer Story da Times Square, também colocar um corner de venda dedicado ao Santos na Pelé Soccer Story e uma aproximação com a loja do Pelé também. Fomos para Nova Jersey gravar um material com os jogadores do Cosmos que jogaram com o Pelé no Cosmos. Então a gente fomos para a Nigéria, teve um jogo na Nigéria, dois times locais jogaram com o do Santos, um com a Orf 1
outro com a nossa OFF3, que faz homenagem à Nigéria. Nossa camisa 3 faz homenagem à África. Então, a gente tem trabalhado muito ações internacionais. No final do ano, eu fui também com essa viagem, nós fomos para Madrid, para levar as escolas do Santos, meninos da Vila. Não é a performance, não é a categoria de base, são as escolinhas, para um camping no Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid. Então, a gente tem trabalhado ações internacionais do Santos, com essa força internacional que a marca tem, e esse ano a gente está previsto outras 4 ações internacionais, que eu não vou dar spoiler aqui, mas nós vamos estar andando o mundo, contando os feitos que o Santos tem no mundo. Então, para 23, a gente vai trabalhar muito forte branding, geração de conteúdo, inovação e tecnologia, que a gente já tem feito um trabalho muito forte com criptomoedas. Até falei no programa de vocês na última vez. Foi... Sim, sim. Exatamente. Aquela Exatamente. vez você deu spoiler, agora não está querendo dar spoiler, né? Estamos de olho. Já deu alguns aqui, viu, sobre Já deu, já. Compra da marca Pelé, etc. Mas Eba! Adoramos. A gente não vai poder falar tudo aqui agora, mas para 63 vai fazer muita ação. 23, muita ação sobre esse Santos do mundo. A gente é o clube do Brasil com maior força no universo cripto, talvez melhor do mundo, às vezes terceiro, às vezes segundo. Às vezes fica Santos, Manchester City, disputando ali o Real Madrid, o clube com maior êxito no universo cripto. A gente, em 2022, chegou no número de 37 milhões de reais no universo cripto. Nosso patrocinador, que é a Binance, está na barra da frente da camisa, mas não é só essa a remuneração do patrocínio, existe um variável, que é em relação às moedas que o Santos gira no mercado cripto, e o Santos tem uma moeda listada na Binance, que chama Santos. Então, essa moeda gera negócio. Então, a gente tem que trabalhar muito forte em inovação. Nós temos 5 parceiros nesse universo de tokenização. Tem a Binance com Front Token, nós temos para NFT uma empresa no Rio chamada Block4, nós temos a Mercado Bitcoin, que faz nosso token, que é lastreado no mecanismo de solidariedade da FIFA, dos ex-atletas do Santos. Nós temos e 2 outras para criptogames, voltada para a parte de jogos do universo cripto. Então, a gente tem trabalhado muito forte em inovação, brand, com ações internacionais, e esse ano vamos experimentar muito a geração de conteúdo e gerar negócio com conteúdo. Bom, Peixinho demais, criptomoedas hein, gente? era a minha pergunta que eu tinha que fazer, porque justamente eu queria recuperar o spoiler que o Rafael havia dado mais ou menos um ano atrás sobre criação de fan token, etc. Mas já que ele já entregou tudo, eu vou fazer só um breve comentário sobre essa questão de camiseta, número de camiseta, tá, Rafael? Porque nesse momento, casualmente, há uma conexão entre o Santos e o meu clube, o Internacional. Paulo Roberto Falcão, que para mim é o maior ídolo da história do Internacional, está trabalhando atualmente aí no Santos. E o Falcão É o rei de Roma. A gente está falando do Rei Pelé, agora vai falar do Rei de Roma. O Rei de Roma, Vocês exatamente. gostam de um rei, O rei de Porto Santos Alegre leva também. todos nossos reis. E o Falcão usava a camisa 5. E eu concordo com essa ideia de não aposentar o número da camiseta, mas eu acho que as direções dos clubes tinham que assumir um compromisso eterno de nunca mais deixar jogador ruim usar essas camisetas. Pelo amor de Deus, quando eu vejo alguns jogadores usando a 5 que foi do Falcão em campo, me dá uma coisa como torcedor, Rafael. Era só isso que eu queria dizer. Hoje, nosso 10 se não o nosso principal, com certeza um dos principais jogadores é o Soteldo. É um jogador que teve uma primeira passagem muito boa no Santos, voltou agora. Um jogador que performa muito bem. Então, no momento, nossa 10 está bem guardada. A gente não pode entregar para qualquer um. Hoje é o Soteldo, é um jogador que performa no Santos. Mas Rafael, sobre essa questão que tu falaste da produção de conteúdo, uma informação importante e técnica. Esse material está sendo produzido por uma equipe própria do Santos? Tem parceria com alguma produtora de vídeo? Como é esse trabalho que vocês estão focando agora em produção de conteúdo? Esse de 2002, os 20 anos de 2002, nós temos uma equipe própria. Nós viajamos o país para entrevistar, nós fomos até o Rio falar com o Diego, que estava no Flamengo na época. Nós fomos falar com o Leão, nós fomos falar com o Robert, nós fomos falar com outros tantos jogadores de 2002 para trazer, e nós conseguimos acertar um ponto
muito bom, nossa equipe é muito boa. O Santos TV ganhou ano passado uma premiação como a melhor TV de clube da América do Sul. Então, a Santos TV ela é muito boa. Então a gente tem uma equipe pronta. Mas para este da África, tudo indica que a gente vai envolver uma produtora, porque é um material muito rico. E a gente quer caprichar muito para que se vire um produto para um stream chegar e colocar uma grana nisso e levar, sabe? Então você está com os principais streamers do mundo. Então a gente vai, de fato, em algum momento você está com uma produtora para montar o nosso material, porque a gente esteve na Nigéria, nós fomos até a Nigéria, nós produzimos o material em 10 dias, com 13 pessoas lá. Eu acho que vale muito a pena a gente caprichar de uma forma mais comercial para que isso vire um produto. Eu acho que os clubes têm uma grande joia na mão, que é a produção de conteúdo pouco explorada. Fica os veículos de mídia explorando isso com maestria. A gente vê grandes produções feitas pelos veículos de comunicação, etc. Os clubes são detentores da marca, detentores do material, têm facilidade de abertura de portas. Eu acho que talvez seja a nova virada de chave, sabe? Futebol, uma nova fonte de receita. Então, eu acho que chegar no internacional e contar a história do Mundial do Inter, contar como foi vencer o Barcelona daquele jeito, contar como, sabe, o clube que tem que chegar no Grêmio, contar como foi, e chegar no Corinthians. Tem muita história que o bastidor pode contar que é rica. Então, acho que eu tô apostando que seja talvez um novo momento de arrecadação, de geração de receita, o universo do streaming. Então, ou a gente vai fazer um stream próprio e o cara vai pagar a gente Sim. para assistir, ou a gente vai trabalhar isso num stream já de mercado. O de 2002, nós fizemos uma sessão de cinema. Nós fechamos com o Cinema em Santos e nós fizemos uma van premiere exclusiva para Conselho Deliberativo e os jogadores da época e os atuais. Porque esse material está guardado ainda. A gente mostrou assim, então a gente viu que pode ser material de cinema. De repente, 10 Uhum. salas de São Paulo, 10 salas de Santos, uma sala do Rio, uma sala de Brasília, uma de Curitiba, uma de Belo Horizonte, e a gente trabalhar o cinema também com filmes nossos. A gente está estamos namorando, sabe, esse mercado de produção de conteúdo. Eu acho que talvez seja a nova virada de chave, sabe? Eu acho que o futebol tem essa sazonalidade. A gente viu muito forte um período de arrecadação com patrocínio como bancos, era a Caixa Econômica que monopolizou o futebol brasileiro, exceto o Rio Grande do Sul, que os dois ficaram com patrocinador local, que já é parceiro há muito tempo, mas depois da Caixa Econômica veio as fintechs, aí o clube tinha a sua Banco Inter, o outro era BRB, o outro era BS2, o outro era Digimais, e todo mundo tinha sua fintech. Aí depois deu a sua sazonalidade, mergulhou, depois vieram as bets, aí cada clube tem sua bet. Bet sei o quê, bet sei o que lá, bet sei o que lá, sei o que lá. O Santos também tem sua bet. Depois vem um arrefecimento natural, aí veio o universo cripto, que está nessa hype ainda da onda, mas em algum momento também irá morrer, virar o metaverso. O metaverso daqui a pouco também vai mergulhar. Então é bom assim estar antenado com uma certa antecedência qual será a nova tendência, e eu aposto que será uma tendência a produção de conteúdo para clube de futebol. E que me parece que Agora, realmente bom, aí entra muito de crença pessoal, Rafael. Eu, como jornalista, Norton, Eduardo, a gente acredita muito na produção de conteúdo. Nós trabalhamos com conteúdo a vida inteira, né? Para televisão, enfim, para meios de comunicação. E o que eu vejo ainda de dificuldade nessa questão é que muitas vezes isso esbarra em direções de clubes que não acreditam nisso. Ou a pessoa do marketing acha, por exemplo, fazer documentário, coisa que já passou, isso é passado, ninguém vai se interessar, a nova geração não quer saber, etc. Então, é também um trabalho dependendo de quem está do outro lado da mesa com a caneta de decisão ali. É um trabalho difícil esse convencimento, né? Ainda é uma coisa difícil esse convencimento. E eu te pergunto, Rafael, porque aparentemente, por tudo que tu estás nos contando, o Santos assume um papel até de vanguarda e de produção de conteúdo. Está com facilidade para comandar esse processo, botar um recurso na tua mão para poder ir adiante. Nos conta um pouquinho dessa estrutura e da relação com a direção do clube. O Santos hoje tem uma gestão muito profissional, tem uma presidência com aumento de negócios e é muito profissional.
o que facilita muito a gente vender boas ideias para lá. Fazer um Doc 2002 recontar uma história. E você tem um presidente atual no Santos hoje, um cara que é desprendido de uma vaidade. Mas eu não era o presidente de 2002, era outro cara. Ah, eu tive essa dificuldade no esporte, inclusive, quando eu quis fazer algo sobre 87, porque o presidente de 87, no momento era oposição, aí já não dava para fazer algo sobre 87, enfim, contar aquela história. Mas a gente tenta muito, no Santos, por exemplo, o presidente totalmente desprendido de vaidade, ele achou sensacional a ideia. É um título que orgulha muitos santistas. Muitos não. Eu não conheço nenhum santista que dirá que a Libertadores de 2011 é maior do que o Brasileiro de 2002. Nenhum que conversei. E eu precisava conversar com santistas para saber, até porque eu não sou santista por nascença. Nem de Santos eu sou, nem de São Paulo eu sou. Meu sotaque denuncia isso para vocês, eu sou de Recife. Mas eu precisava conversar com as pessoas e saber, galera, isso aqui para vocês tem valor? Era unânime, tem muito valor. 2002 para a gente ter um marco. 2002 para quem viveu aquilo é histórico. Né? Só a gente sabe o que passou para chegar em 2002 e ganhar aquele campeonato ali e era uma afirmação à volta. Então, assim, o presidente aprovou de largada, sabe assim, fazer isso. O Santos desprendeu recursos para ir para a Nigéria, desprendeu recursos da Nigéria. Gravar 2002 bem menos, porque eram viagens próximas. Boa parte dá para ir de carro. Quem mora em São Paulo ainda, os ex-atletas moram no interior de São Paulo. A gente aproveitava uma viagem com a delegação para algum jogo, mandava um cara para fazer a filmagem, captar a imagem. Poucas coisas. Então, isso estava tranquilo. O da Nigéria não. Da Nigéria é oneroso. Você mandar 13 pessoas para a Nigéria, ficar 10 dias na Nigéria. Mas o Santos foi recebido com homenagem, foi convidado pelo governo nigeriano, porque nós lançamos essa camisa em homenagem à Nigéria, então a gente casou uma coisa com a outra. Já que nós vamos para lá receber homenagens, porque nossa camisa faz menção à Nigéria, vamos mandar uma estrutura maior. E nós aprovamos isso com o presidente, até porque nós temos uma arrecadação em marketing recorde, o que facilita também, né? Se eu não arrecado nada, eu só falo em gastar, eu não consigo aprovação alguma. Não adianta fingir que consegue. Mas o Santos saiu de uma arrecadação 30 milhões de reais em marketing em 2021, em 20, para 76 em 21 e 112 em 22. Assim, de 22 para 20, são 4 vezes praticamente de arrecadação. Então, o Santos aumentou a arrecadação, o que dá lastro para a gente propor, presidente, vamos trabalhar um documentário que mexa com o nosso orgulho de ter parado uma guerra, mas também que seja produto, negócio. Então a gente conseguiu provar dessa forma. Porque o Santos a gente tem bons números para colocar na mesa e argumentar. Óbvio que se os números fossem ruins, eu nem estaria mais no Santos. E muito menos eu conseguiria provar isso aí. Mas os números são bons, então acaba que cacifa a gente a brigar e pedir, pleitear essas ações que aparentemente são onerosas, mas no segundo momento gera um valor intrínseco de marca, um valor intangível de marca e talvez tangível, se a gente conseguir realizar isso em lucro, entendeu? É a diferença entre gasto e investimento. Tem gente que olha para essas coisas e acha que é gasto, é custo. Tem gente que consegue enxergar um pouquinho além, né, do próprio umbigo e enxerga como investimento. Rafael, só uma perguntinha. Eu sei que a Eduarda aqui já está nos controlando para terminar, e, infelizmente, ela que manda e Você viu, acaba Rafael? sendo. Nem falei nada, É, Rafael. É uma coisa impressionante. não, mas a gente é bem obediente aqui, está tudo certo. Mas a gente, Rafael, falou aí desses novos negócios, tokens. Tem alguma NFT aí sobre Pelé ou alguma NFT nesse novo que possa vir aí? Vocês estão pensando em alguma coisa nessa linha mais atual de A, a modelo de gente negócio? lançou, a gente lançou NFTs sobre os ídolos eternos do Santos, que nós temos contratos de direito de imagem sobre 8 ex-jogadores do Santos. Ah, Da época do perfeito. Pelé, o Pepe, Mengalvio, Clodoaldo, Edu, Manuel Maria, o Lima, o Chulapa, que não é contemporâneo ao Pelé, mas o Chulapa Sim. também é o nosso ídolo eterno. Então a gente lançou NFTs dessa turma aí. Sobre o Pelé, é aquilo que eu falei, a gente depende de um acordo comercial com a marca Pelé. Mas a gente vai ter negócio daqui para frente, eu acho que a gente vai conversar muito ainda. Eu acho que
Tá cedo para falar muito de negócio, de business, mas assim, a gente vai ter muito tempo para conversar e é o nosso sonho ter a marca conosco. Quando isso acontecer, a gente vai estar livre para fazer esse Mas, universo do metaverso, do cripto, com o Pelé, sem limites. mas uma NFT de 1963 está na mão. Tá, é possível, a gente tem que sentar e conversar e ver o que sai disso, né? O Pelé tem o dono da marca, né? Tem a empresa que gera a sua marca. A gente tem que conversar, fazer. 63 foi um ano mágico para o Santos. O Pelé capitaneou aquilo ali tudo. Um time que muito se fala da Tríplice Coroa. O Santos ganhou os 4 títulos, né, de 63. E a gente quer muito explorar esses 60 anos desse ano histórico do clube. Eu nem sei nem como é que fala, quadrúplice coroa, quadríplice coroa, quatro coroas ali, 4 títulos do Santos fez sendo títulos gigantes, né? Tem brasileiro, tem a Libertadores contra o Boca, que não era mole, e o Mundial contra o Milan, que também não era fácil. Então, a gente tem um ano imortalizado para trabalhar muito esse ano ainda. Tive sorte de estar no Santos em 22, 23, para poder falar de 62 e 63 aqui, com datas redondas. E 22 e 2002 também, né? Os 20 anos do Brasil 2002. Então, acabou que teve algumas datas emblemáticas que caíram no bom para trabalhar aqui no Santos. E sorte a nossa de ter você aqui no Golcast nos trazendo tanta novidade legal. E olha, de verdade, parabéns pela condução desse trabalho. Imagino que não tenha sido fácil, mas vocês tiveram muita empatia, muito cuidado, muito respeito com esse grande ídolo nosso. Então, parabéns, viu, Rafael? Parabéns por esse trabalho aí. E o nosso sentimento, lógico, né, junto com vocês aí, porque o Pelé realmente deixou uma ausência aqui no nosso coraçãozinho, né? Obrigada aí por dividir tanta coisa legal com a gente. Eu que agradeço, Eduarda, Norton, José Pedro Villa-Lobos. Sempre é um prazer falar com vocês. O Pelé deixa esse vazio dele não estar mais aqui, mas a gente repete exaustivamente. O Pelé é eterno, a sua obra está aqui, a sua genialidade está aqui, o seu legado está aqui. O Edson não mais, mas o Pelé está com a gente e a gente vai seguir contando essa história, homenageando o rei. E contem comigo sempre que precisar bater um papo, estou sempre às ordens. Que legal. Vamos deixar ele curtir as férias agora, guris? Por favor. O cara tá lá no Canadá, tá lá em Toronto, e vocês ficam aí perguntando. Olha, aqui o cara que aumentou o faturamento de 30 milhões para 120 milhões, ele tem que ganhar férias onde ele quiser, em paz. Já estou voltando, já está acabando, mas é isso aí. Férias aqui trabalhando também, para dar uma atençãozinha para a vida pessoal, mas agora voltando também para tocar de dentro da vila, as coisas do Santos, porque eu já vinha tocando esse período todo aqui à distância. Show de bola, vem de volta. Parabéns, Rafael, muito, muito bacana, muito obrigado por ter estado conosco mais uma vez, te agradeço mesmo, muito obrigado. Sempre muito legal. Tom. Então volta logo aí pra gente papear mais, viu, Rafael? Bom retorno para você em breve. Esse é o nosso Golcast, o podcast da Go Manage, que fala de futebol de um jeito diferente. Que especial esse programa, né, gente? Fazendo todas as homenagens aí que o nosso rei Pelé merece. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast Go Manage. Toda terça tem episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Nos segue lá e acompanha nosso trabalho. Beijo e a gente se vê.